Chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, que é muito importante. Comenta o que você achou da atuação contra o Cruzeiro, o empate em 0-0, que manteve o Vasco fora da zona de rebaixamento, mas com muitos pontos a melhorar. A evolução está bem longe do Vasco, mas eu quero ler o seu comentário e, claro, dar aquela moral, se inscreve no nosso canal, porque a semana é uma semana importantíssima. Jogo fora de casa com o Juventude, sem Verratti, suspenso, depois recebe o São Paulo dentro de casa. Vamos falar sobre Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira. Andou, evoluiu essa negociação? Então conto com você nesse nosso café. Começando com o tema jogo de ontem, né? O empate em 0-0. Durante a entrevista coletiva, o técnico Álvaro Pacheco disse que a atuação do Galdames para ele foi fantástica. Fantástica. Eu não sei se a gente enxerga jogos diferentes. Nós, analistas, vocês, torcedores e os treinadores, porque não é uma especialidade ou uma especificidade apenas do Álvaro Pacheco, não. Normalmente, os treinadores, eles enxergam um jogo bem diferente. O Galdames foi bem? Não. Foi mal? Não. Razoável. Para ser fantástico, precisa de muita coisa. O Galdames é aquele jogador que é importante para o grupo. Não acho, como alguns, tem que mandar embora. Nada disso. 0-0. Mas não é titular. Hoje ele não é titular. Aliás, e até isso o Álvaro Pacheco falou na coletiva, repensar o esquema tático, onde os caras se sentem mais à vontade. Não é de hoje que vem dizendo isso aqui. O 4-4-2 daria mais equilíbrio ao Vasco. E ele teve a chance de fazer um 4-4-2 durante o jogo. Aí, no momento do jogo, ele empilhou 4 atacantes. Cara, eu costumo dizer o seguinte, a gente não tem 3 do mesmo nível. Dirá 4. Sem o Payet, que deve voltar contra o Juventude, a gente ficou acéfalo, sem um cara para pensar o jogo. O JP, primeiro tempo, muito tímido, dificuldade de encontrar o seu posicionamento, depois encontrou. E aí foi um outro jogador. Então, assim, para o jogo com o Juventude, que a gente não vai ter o Verratti, quem é que vai na frente? É o David, falso 9? É o Cleiton, que é o 9, literalmente, e na camisa? O David conseguiu tomar um amarelo, poderia ter tomado um vermelho, numa disputa de bola no campo de defesa para tentar ser mais homem que o... Pra quê? Pra quê? E, na frente, deu uma bicicleta de fora da área. Alguns jogadores do Vasco parecem estar um pouco desconectados. Porque não é possível, cara. O cara fora da área tentar dar uma bicicleta, ele achou que ele era o Ibrahimovic. Não, né? Esse é o elenco do Vasco até a janela. Porque na janela, reforços vão chegar. E eu vou falar já já com vocês sobre os reforços. Resultado de ontem, mas vamos falar sobre o Coutinho, né? Já que você puxou aí a deixa. Um momento especial para o Vasco, a volta do Coutinho, sem dúvida nenhuma. No último sábado, lá no condomínio onde moram Felipe Coutinho e Souza, rolou mais uma reunião e andou um pouco mais esse processo. Mas o Felipe Coutinho está fazendo exigências. Que eu saiba, são pedidos. Que na minha avaliação, são questionáveis. Se não, vejamos. O Alex Teixeira não jogou em alto nível no ano passado no Vasco. Está há 7 meses sem jogar. Tecnicamente, ninguém discute. Fisicamente, ele consegue entregar? Essa é uma discussão. Mas o Felipe quer cercar de pessoas que ele confia, dos amigos. Mas ele não está indo montar uma pelada de fim de ano. Está indo jogar no Vasco. Souza está em atuação, está jogando. Mas a pergunta que eu faço para você, torcedor, é a seguinte. O Vasco hoje precisa imediatamente de jogadores titulares ou composição de elenco? Dependendo dessa tua resposta, que eu quero ler aqui, você vai para a próxima. Se são titulares, esses dois, Souza e Alex Teixeira, são titulares do Vasco hoje? Pensa. Um time que terá Zé Gabriel, Souza, Felipe Coutinho,
Payet, Alex Teixeira e Verratti? Esse vai ser um time do Vasco? Já parou para pensar nisso, torcedor? Não precisamos de composição de elenco, porque entendo que esses dois seriam composição de elenco. Eu entendo assim, quero ler a sua opinião. Felipe Coutinho quer voltar ao Vasco, mas ainda não houve o acerto final, que pode acontecer a qualquer momento. Agora, o Botafogo está atento, está só observando. John Textor está doido para fazer aquela proposta gigante por ele. Mas uma coisa, torcedor, não pode excluir a outra. O Felipe Coutinho voltar e o Payet seguir para a França, voltar para a França. Se o Felipe Coutinho quer jogar com alguém de qualidade, esse alguém tem nome, sobrenome, camisa 10, Dimitri Payet. O Payet precisa de alguém de qualidade. E esse alguém tem nome, sobrenome, provavelmente a camisa 11, Felipe Coutinho. Que não é um ídolo do Vasco, na minha avaliação. Jogou 1 ano e meio, é uma referência. Moleque criado no Vasco, jogou pra cacete no Liverpool, Barcelona, no Bayern, do Vasco. Mas ídolo ele não é. Pode vir a ser? Claro que sim. Dependendo do tempo que ele fique, das conquistas, dos times com quem ele jogar, né? Porque Edmundo, Roberto, Romário, Juninho Pernambucano, Felipe, Ramon, Pedrinho, Carlos Germano, Acácio, tantos outros que a gente vai enumerar, Giovani, blá, 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 só foram ídolos, ou só são ídolos, porque jogaram em grandes times do Vasco, que não é esse. Esse não é um grande time para consagrar alguém a ser ídolo, porque esse time não briga por grandes conquistas. Hoje estamos fora da zona de rebaixamento, mas com a galera que vem logo atrás piscando o farol. O Vasco hoje tem 7 pontos em 9 rodadas disputadas, ou seja, de 27 pontos disputados, o Vasco conquistou só 7. O líder Botafogo tem 19. Não dá, né? Um grande abraço, torcedor, e até mais tarde, hein? Tá indo então, família, ficamos com o nosso giro de notícias aí do Vasco da Gama, informações exclusivas e atualizadas, traga aí pelo Fábio Azevedo, informações muito boas, né, a respeito de Coutinho, Souza, também Alex Teixeira, foi também falado aí um breve resumo do jogo de ontem entre Cruzeiro e Vasco da Gama, o Vasco da Gama que agora encontra-se na zona de rebaixamento aí, né, com 7 pontos conquistados, mesmo número de Fluminense, Corinthians, tá? E só atrás dele tá o Vitória com 6 pontos, né? Contra o Vasco, o Felipe Luiz se despede do Sub-17, tá? O técnico do Flamengo joga aí contra o Vasco. Enfim. Vamos de notícia aqui para a gente destacar uma questão, porque o Verratti, ele desfalca o Vasco. O melhor centroavante do futebol brasileiro não enfrentará o Juventude no jogo lá no Rio Grande do Sul, onde o Vasco terá um grande desfalque, tá bom? Aí tá aqui o lance, né, que a gente pode tentar entender o seguinte, porque o Vasco sem Verratti terá uma diferença para poder encarar o Juventude. Essa é apenas a segunda vez que o Pirata desfalca o Cruz Maltino desde que chegou. Como se os problemas não pudessem aumentar em São Januário, o Vasco tem mais uma dor de cabeça para a partida contra o Juventude na próxima quarta-feira, às 20 horas, no Alfredo Jaconi. Punido com o 3º cartão amarelo, Verratti não poderá entrar em campo. O artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil, o argentino marcou 4 dos 7 gols do Vasco no Campeonato Brasileiro, e era para ter muito mais, né? Que gol que anula do gol deles, né? E será um desfalque sentido aí pelo Vasco, tá bom? Quem deve substituir o Verratti é o atacante Cleiton, contratado nesta temporada para fazer a sombra ao Pirata. Até agora, o jogador que só foi titular em uma oportunidade pelo clube, jogou apenas 130 minutos pelo Cruz Maltino e não marcou gols. Vindo do Casa Pia, de Portugal, o atleta custou 18 milhões ao Gigante da Colina. Também, na briga, David e Ryan podem ser opções para o Álvaro Pacheco, que exaltou os atletas após o empate em 0-0 contra o Cruzeiro.
Quando o Verratti não estiver, temos Cleiton. Abre aspas aí para ele, tá? Para o Álvaro Pacheco. Quando o Verratti não estiver, temos Cleiton, David e Ryan. Temos que chegar com a bola de forma diferente na frente para ele, para o Verratti, no caso. Não ajuda só para o primeiro bola na segunda trave. Na capacidade de finalização, o Cleiton pode ajudar em profundidade, assim como o Ryan. Fecha aspas aí para Álvaro Pacheco, o Pachecão do Vasco da Colina, ao ser perguntado aí sobre a dependência do Vasco com o argentino Verratti. Enfim, o giro de notícia foi esse. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar like e se inscrever no canal para fortalecer nosso trabalho e sempre estar trazendo vídeo diariamente do Vasco da Gama. Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no teu coração. Até o próximo vídeo.